Essa é a profunda diferença entre uma pessoa sedutora e uma pessoa antissedutora, que repele as outras pessoas. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E ontem eu gravei um Burigato Responde falando, eu recebi a pergunta sobre o que torna um homem atraente, Um jovem, como eu expliquei ontem, Não vou, claro, repetir a resposta aqui. E aí a pessoa, inclusive, perguntou pra mim, se era aparência, se era personalidade e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui para você assistir a resposta. Mas o que eu vou falar aqui agora, é uma complementação, porque aí eu recebi outra pergunta, acredito que vinculada a isso, não é? Que então, qual é a diferença entre uma pessoa que dá certo e uma pessoa que não dá certo? Uma pessoa sedutora e uma pessoa não sedutora, Porque lá, naquela resposta, eu basicamente expliquei, mas assista, senão você não vai entender muito bem o que eu quero dizer, tá? Mas que seria uma articulação dessas duas questões, e muito mais, Então eu exploro lá, tá? Só que aí surge a pergunta, e natural, vamos lá, vamos explorar então, vamos entender melhor, Surge a pergunta de, beleza, então qual é a diferença? Por que umas pessoas conseguem e outras não, E o começo da resposta já está lá, beleza? Agora a gente vai se aprofundar, e eu quero falar de uma profunda diferença, como eu disse aqui, Entre pessoas que dão certo e pessoas que não dão certo nessa questão. Quer saber a resposta? Fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro. Se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Olha, uma coisa é muito clara. Primeira, é fundamental. Você tá, obviamente, atenta, Porque, enfim, tô falando para todos vocês agora, Independentemente de quem me perguntou. Você tá atenta aí ao que faz você ser uma pessoa sedutora, não é? Bom, beleza. E aí, como eu expliquei ontem, não existe um traço, não existe uma coisa, Você não pode se apoiar como uma muleta em uma coisa só, Tanto que eu falo da importância de você se conhecer, não é? De você entender a sua personalidade sedutora dominante, que te atrai, blá, 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 Como eu expliquei ontem lá, tá? E aí o que acontece é o seguinte, pode ser inclusive que você faça isso, mas pode ser que você, mesmo assim, não consiga ter bons resultados. E aqui está uma profunda chave, como eu estou falando, uma profunda diferença. Eu vou explicar para você. Vamos lá. Você pode se conhecer, você pode se preparar. Vamos lá, Vamos supor que você perceba que você precisa melhorar a sua aparência, Então, sei lá, você cuida do seu corpo, você cuida, da sua pele, você se arruma, você compra roupas novas e tudo mais, não é? E aí você sai. Bom, beleza, você sai. O que pode acontecer aqui? Não é? E aqui a gente já começa a falar dessa profunda diferença. O que pode acontecer é você se apegar demais àquilo, não é? Ou seja, veja, você já está, como eu falei ontem, talvez inseguro, Talvez um pouquinho instável, digamos assim, um pouco ansioso, não é? E aí você bota muita expectativa numa mudança X, beleza? Como por exemplo, Eu já uso esse exemplo. Vocês vão entender ainda mais o que eu quero dizer. Aí você vai lá, sai, você vai para um bar, você vai para uma festa ou alguma coisa assim, E você tá com uma expectativa tão grande em relação a essa sua mudança, beleza? Pode ser ali, como eu disse, de personalidade, pode ser uma mudança de aparência e tal. E o que acontece é que você, nesta preocupação excessiva, você praticamente se fecha aquele aspecto em relação a tudo. Vou explicar. Você tá lá e você tá preocupado se as pessoas vão reparar ou não no que você mudou, se elas vão elogiar ou não o que você fez, se isso vai gerar ou não tal resultado. E o que acontece é que você vai lá e se prende nessa expectativa. E você se prendendo nessa expectativa, você se desconecta de todas as pessoas que estão ao seu redor, porque fica claro que você tá em outro lugar. Não é? Então você, por exemplo, cumprimenta alguém, e quando você cumprimenta alguém, você já começa a esperar que aquela pessoa comente sobre essa nova roupa, sobre essa nova mudança e tal. E por uma desatenção daquela pessoa, ela talvez não fale nada, e você simplesmente começa já a ficar na tua cabeça, puta, será que eu acertei? Será que é isso? Será que eu mudei? Tal. E bom, aí é óbvio, Não preciso nem explicar muito. Você vai ficar inseguro, você vai ficar ansioso, você vai ficar desconectado, você vai se desprender das outras pessoas. E aí você vai cair no antissedutor, mesmo mudando. Eu vou dar um outro exemplo que vai ficar, inclusive, mais claro para vocês. Vamos supor que eu, como professor, sou professor, beleza. Aí o que acontece é, imagine que você vai lá, me contrate para eu te dar uma aula particular, tá? Só que aí, eu vou lá, estou estudando uma coisa, e a partir do momento que eu estudei aquela coisa, eu me apaixonei por aquele conceito. Sei lá, eu vi uma coisa nova que eu falei, caraca, isso é excepcional, certo? E aí eu tô com uma empolgação tão grande para contar, para ensinar, para compartilhar aquilo com alguém, que quando eu chego na aula com você,
não é? Ao invés de eu chegar para você e te ouvir, vamos supor, pô, eu quero saber qual é a sua dúvida, quero saber qual é o seu problema, quero saber o que está acontecendo com você. Não, eu simplesmente começo a explicar. Talvez eu até te ouça, mas eu quero encaixar aquilo que eu acabei de aprender no que você está passando. Então eu, com certeza, me desconecto, forço uma visão para que o que eu quero falar se encaixe, não é, no que você está passando. E talvez até você ouça e fale, mas eu não entendi, não é bem isso, né? Que eu quero aprender ou que é a minha dúvida. E detalhe, eu posso falar com categoria aqui. Eu queria falar de muitas outras coisas aqui no canal que muitas vezes eu sei que, cara, poucas pessoas vão sequer clicar naquilo porque, sei lá, talvez não vão se interessar. E eu tô apaixonado por aquilo que eu tô aprendendo. Não é? E aí, obviamente, eu vou compartilhar no portal, no Reflexões, porque tem muito mais tração. As pessoas, de fato, estão muito mais engajadas. Elas estão querendo muito mais aprender. Isso é óbvio, porque deram um passo a mais e tal. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. O antissedutor, a pessoa que repele, ela simplesmente se apega ao que ela está fazendo e vai querendo validar aquilo conforme ela vai se relacionando com as outras pessoas. A pessoa sedutora, e é esta a profunda diferença de uma pessoa sedutora e uma pessoa antissedutora, né? Uma pessoa que se dá bem. E, na verdade, esta é a profunda diferença de um profissional bom e um profissional ruim. Terapeuta bom, terapeuta ruim, professor bom, professor ruim, né? É a seguinte, quando você está em relação a alguém, ou melhor, vamos colocar assim, quando você está em relação com alguém, né? O que acontece é que você está muito atento, muito atenta a pessoa em si. E veja, a sua preocupação, a sua atenção, ela é tão especial, ela é tão apaixonante, certo? Que é justamente esta atenção que abre o caminho para que aquela pessoa se abra a você. E, por exemplo, inclusive, não é? Compreenda suas mudanças, veja você de outro modo, preste atenção em você. Veja, a maioria das pessoas estão absolutamente desatentas. Tá? Então o que acontece é, como eu acabei de explicar, imagine que você, mais uma vez, faça uma mudança na sua aparência, vá numa festa e fique toda hora buscando alguém para que essa pessoa elogie você. E você não encontra, beleza? Porque, inclusive, talvez as outras pessoas estejam fazendo a mesma coisa. A maioria das pessoas estão profundamente desatentas hoje, não é? Só que aí, eis que surge a diferença. Você é uma pessoa atenta. O que você faz? Você em casa, por exemplo, faz o treinamento Arte da Sedução, assiste os vídeos, assiste as aulas, estuda, se compreende. Inclusive, eu faço muito isso, né? Eu me analiso demais até. Tenho até que ficar atento para talvez não exagerar em algum momento, mas eu gosto de fato, isso me ajuda e por muito tempo, não é? Me evoluiu e me evolui ainda, obviamente, não é? Só que quando eu estou em contato com alguém, eu não fico pensando ali, né, necessariamente, tá? Se eu estou sendo validado ou não, se a pessoa prestou atenção no que eu fiz ali ou não, se ela está preocupada com, né, ou se ela quer saber o último livro que eu li, você vê? Como por exemplo, estou fazendo faculdade agora, né? E praticamente eu mencionei para algumas pessoas e mal me aprofundei. Mesmo que eu tenha muito interesse em falar e tudo mais, porque eu quero compartilhar muito do que eu estou aprendendo. Mas eu sei que a maioria das pessoas não estão querendo saber disso. Elas estão querendo saber de outras coisas e eu acabo lá conversando, né? Falando do que mais interessa, acabo comentando umas outras coisas, não é? E com isso, imagine, se eu chego e começo a falar, por exemplo, de filosofia para um monte de gente desinteressada, não é? Eu posso, inclusive, achar que o que eu sei não é suficiente, que eu sou ruim no que eu tô aprendendo, que eu não entendi. Mas a real não é essa. A real é que eu tô colocando coisas totalmente deslocadas, porque eu tô totalmente desatento, eu tô prestando atenção em mim só. Não é? Então você vê como eu explico profundamente no treinamento Arte da Sedução. Eu começo com a etapa de se autoconhecer, que você precisa fazer. Senão, de fato, você vai estar totalmente desconectado, vai fazer um monte de coisa destrambelhada, como eu expliquei, inclusive, na resposta que eu dei ontem. Agora, se você não consegue virar a chave para que quando você estiver num relacionamento, você, por exemplo, não consegue entender, aplicar e reconhecer as outras 24 estratégias para que você lide melhor com as pessoas, as ouça, preste atenção nelas, consiga fazer ali a relação de uma forma muito mais intensa, por exemplo, não é? Se você não consegue fazer isso, se você não consegue virar essa chave, você vai ter um monte de mudanças, você, por exemplo, aprender muita coisa, fazer muita coisa e tudo mais, só que não vai abrir caminho. E o que é assim, e é uma coisa que eu não consigo entender como não cai a ficha para muita gente. E não cai, eu sei que não cai.
Eu vejo, não cai, beleza? Que é o seguinte, então eu espero que você preste atenção que eu tô falando aqui, não cai. Então caia, porra, né? Presta atenção, faz essa ficha cair. Quando você prestar atenção em alguém, aquela pessoa vai sentir mais vontade de retribuir, ela vai sentir mais vontade de perguntar da sua vida, de prestar atenção em você, e é aí que ela vai reconhecer, por exemplo, uma mudança na tua personalidade, uma mudança na tua aparência, uma mudança no seu comportamento, uma forma melhor de você estar agindo, não é? E, inclusive, por exemplo, começar uma relação. Então essa é a profunda diferença de uma pessoa sedutora e uma antissedutora. Ela consegue virar a chave no momento em que ela está se relacionando com alguém. E se você não consegue virar a chave, você pode melhorar, você pode aplicar o que eu falei na aula anterior, mas você vai continuar dando com um burro na água. Por quê? Porque você vai olhar um monte de gente se dando melhor, porque esse monte de gente está conseguindo virar a chave e você não. As pessoas estão lá prestando atenção naquela outra pessoa, elas estão fazendo perguntas pertinentes, elas estão fazendo as pessoas, como eu já falei, uma pessoa interessante não é só uma pessoa interessada, como aí acabou, né? Essa frase popularizou e pronto, virou isso. Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Bom, mas não para aí. Lógico que não para aí. Uma pessoa interessante, inclusive, também é uma pessoa que faz a outra pessoa se descobrir mais na sua presença. Ela faz, como por exemplo aqui, imagine, eu sou um professor, você chega para mim com uma dúvida, eu não posso simplesmente te ouvir e ponto final. Eu tenho que te ouvir, entender, adaptar, pensar na minha melhor forma de transmitir o meu conhecimento e qual conhecimento eu vou transmitir para que aquilo de fato te ajude. Não é? Então veja, inclusive, pode ter certeza, eu dou várias aulas particulares, logo, entenda uma coisa, eu estou falando aqui de uma forma porque eu não sei nem com quem eu estou falando, né? Um monte de gente está vendo esse vídeo. Quando eu estou falando com alguém que está na minha frente, é outra coisa, é absolutamente outra coisa. Não é? Então, isso que vocês precisam entender e virar a chave. E para isso existe método. E qual é o outro ponto? O outro ponto, mais uma vez, imagine, como eu disse aqui, por exemplo, eu estou aprendendo um monte de outras coisas que não têm a exata relação com o que eu ensino hoje. Perfeito? Então eu não posso simplesmente pegar essas coisas e jogar aqui. Não dá. Eu tenho que buscar a relação, eu tenho que fazer... Você entendeu? Eu tenho que sistematizar aquele conhecimento. Se eu não faço isso, eu vou chegar aqui, sei lá, vamos supor, eu vou falar Platão, você vai falar quê? Né? Ixi, lá vem, né? É muito provável. Você entendeu o que eu quero dizer? Logo a mesma coisa. Talvez você vá lá e fique se analisando, pensando, e muda uma coisa na sua aparência, se apega. Por quê? Porque você olha para um aspecto da relação e não para a relação como um todo. E é o que muita gente faz. Né? Engraçado, ontem mesmo eu estava vendo uma pergunta de sei lá, um cara mandou uma pergunta, não lembro agora qual era o perfil, acho que era do Ítalo, alguma coisa assim, né? E aí o cara falou assim, minha esposa me chamou de mimado e eu parei de falar com ela, né? E assim, é claro, não dá pra saber tal, né, o que é, mas assim, o cara, ele comprovou, você vê, ele talvez, né, é o que parece, não tenha feito a ligação da ação dele com o que ela disse pra ele. Né? Ele falou, pô, e aí eu parei de falar com ela porque olha o que ela falou pra mim. Comprovando exatamente o comportamento que ela acusou ele. Mas é engraçado porque a pessoa não vê relação. E aí a mesma coisa você muda o comportamento, muda alguma coisa, mas você não consegue incluir aquilo numa relação. E aí, é claro, você fica aí olhando por um monte de pessoas se dando bem e você não. Sacou? Então, eu espero muito que vocês tenham entendido isso e que vire essa chave para vocês. Para que vocês olhem para o que de fato está faltando. E muito provavelmente o que está faltando é vocês sistematizarem o que você está tentando fazer na tua vida. Porque sem isso, as coisas ficam soltas. Não é? E para mim é muito claro. Quando eu faço, eu posso estudar alguma coisa aleatória. Beleza, eu estudei. Agora, quando eu faço, por exemplo, um treinamento, quando eu faço alguma coisa que aquilo está sistematizado, é outra coisa. A organização do conhecimento, ela é outra coisa. Ela é a que vira a chave, ela é que faz você aplicar aquilo de uma forma muito mais eficiente. E é isso que você precisa buscar. Então, logo, se você aplica uma coisa, não entenda, não ache que aquilo não funciona para você. Não é que não funciona para você não está fazendo bem. E, por exemplo, isso pode ser, você muda a tua aparência, mas você está agora ansioso para que alguém te elogie. Porra, você não vai ser sedutor nunca assim. Beleza? Certo? Espero que tenha sido, enfim, uma ótima lição. Beleza? Tô aceitando perguntas lá, como eu disse aqui no meu Instagram, então se você não me segue, me siga lá, hora ou outra eu posto uma caixinha, beleza? Inclusive muitas perguntas estão vindo de lá, e é isso. Deixa aqui nos comentários, deixa eu saber se vai aplicar essa diferença profunda, sim ou não, né? E se quiser me ajuda, os links das plataformas estão aqui abaixo, você já sabe onde encontrar todos os treinamentos, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima aula.